Olá, mamás e papás! Hoje vamos falar acerca do divórcio e os mais pequeninos. Como é que podemos ajudar os mais pequeninos a lidarem com essa mudança tão grande que é os pais separarem-se? For Baby's Brain. Bom, falando acerca dos divórcios em primeiro lugar, eu gostaria de desmistificar aquela ideia de que os mais pequeninos, os bebés, como comem e dormem, não se apercebem do que é que efetivamente se está a passar, mas isto não poderia andar mais longe da verdade. De facto, os bebés, e como nós já mostramos aqui, pode ver no nosso vídeo acerca das capacidades dos bebés, conseguem estudar-nos e conseguem absorver tudo aquilo que é o tom emocional com que nós estamos. E por isso os bebés acabam por se aperceber de tudo aquilo que é conflito, das discussões, do bem-estar ou do mal-estar da família. E isso pode no futuro servir-lhes como exemplo de relação a repetir. Então, para que isto não aconteça e para que as crianças lidem de forma saudável com a separação dos papás, é importante que, ou digamos que existem assim fatores-chave para que a criança saia de forma positiva desta situação de crise da família. Em primeiro lugar, que se mantenha uma relação forte entre a criança e cada um dos pais, que nenhum pai se divorcie da criança e, portanto, que haja uma relação forte entre a criança e cada um deles. Por outro lado, que em termos de parentalidade haja acordo entre ambas as partes, e eu sei que às vezes não é fácil, porque se as pessoas se divorciam provavelmente é porque discordam em muitos aspectos e um deles pode ser a forma de educar os filhos, mas é importante que nas coisas mais importantes, nas coisas mais fulcrais, ambos estejam de acordo. O terceiro fator seria a mínima exposição ao conflito, ou seja, que as crianças sejam poupadas dos conflitos que vão inevitavelmente existir nesta fase pré-divórcio, pós-divórcio e, portanto, que consigamos não expor as crianças a isto. Nós sabemos que há um risco maior de crianças filhas de pais divorciados poderem vir a divorciar-se mais tarde, poderem vir a consumir álcool e drogas na fase da adolescência, mas sabemos também que muitas saem perfeitamente saudáveis deste tipo de situação. Para isso, vamos-vos dar aqui algumas dicas que é importante que ambos os pais cumpram, para além de vos explicar um bocadinho o que é que acontece em termos de desenvolvimento aos mais pequeninos quando eles estão a lidar com o divórcio, para que percebam o que é que vai dentro da cabecinha deles. Então, o que é importante que ambos os pais façam? Em primeiro lugar, que estejam presentes nos momentos mais importantes da criança e que isto seja verbalizado. Falando em verbalizado, como é que nós transmitimos à criança o divórcio? Deve ser uma conversa simples, franca, objetiva, sem muito assunto à volta, aquele que for importante para a criança perceber. Devem estar os dois pais juntos para transmitirem que dali para a frente a mamãe e o papá vão viver em casas separadas, mas vão gostar ambos muito dele ou dela e que vão estar presente em tudo aquilo que vai ser importante na vida dos filhos. Seja um aniversário, seja uma festinha da escola, a criança precisa de perceber que não vai perder o vínculo com nenhum dos papás. Quanto às vezes ao facto dos bebês parecerem que não se importam muito com isto, por exemplo, alguns pais relatam que, ok, nós comunicamos à criança e parece que ela não ligou nenhuma porque de repente pegou e foi brincar com os seus carrinhos ou foi brincar com as suas bonecas. Isto não quer dizer que a criança não absorveu, muito pelo contrário, quer dizer que a criança está à sua medida e com as suas capacidades a pensar, neste caso a elaborar acerca do assunto através da brincadeira, que é a forma que as crianças têm de lidar com todas as mudanças na sua vida. O que é importante é manter a porta aberta para que, se houver mais alguma coisa que tu gostasses de saber, vem ter com a mamãe, que a mamãe explica, vem ter com o papá, que o papá explica. Tudo o que quiseres perguntar, pergunta,
as vezes que forem necessárias. Outra dica importante é que ambos os pais usem as rotinas, ou seja, que a criança mantenha as mesmas rotinas quando está em casa da mãe e em casa do pai, porque as rotinas vão servir de âncora para a estabilidade emocional da criança. E, portanto, mais importante do que pensar, ela não tem casa porque uma semana fica na mãe, outra semana fica no pai, o mais importante para a criança é que nessas semanas, mesmo quando há transição, as rotinas se mantenham. Haja a mesma hora para adormecer, haja a mesma hora para fazer as refeições. Não estou a dizer de forma estrita, mas de forma mais ou menos flexível dentro daquilo que são as necessidades da criança. Se ela tem que se levantar cedo de manhã, então é importante que seja em casa da mãe ou em casa do pai. Haja uma hora para ir dormir, haja um momento da história antes de dormir, quer num lado, quer no outro. E isto, se a mamãe e o papá forem pessoas civilizadas e não estiverem muito fragilizadas, muito doridas com esta questão do divórcio, vão conseguir fazer para o bem do seu filho. No caso dos bebês, dos 0 aos 5 anos, eles passam por marcos de desenvolvimento que lhes permitem compreender melhor ou pior a situação de divórcio. Para todos os efeitos e em relação a todos, o expectável é grandes emoções e poucas capacidades de gerir essas emoções. Portanto, é natural que haja mais birras, que haja mais irritabilidade, porque a criança não consegue, como nós, pensar e elaborar sobre aquilo que está a acontecer e as coisas saem de forma assim mais abrupta. Nos bebês é importante ter em conta que os mais pequeninos não têm capacidade ainda, porque a área do cérebro, a área pré-frontal, que nos permite fazer raciocínios como planeamento de coisas, pensar no futuro, ainda não está desenvolvido o suficiente. Eles não conseguem perceber o que é que vai acontecer no futuro. Então é muito importante nós referirmos com mais incidência, com mais clareza aquilo que está a acontecer aqui e agora, o que é que vai acontecer já, ou o que é que vai acontecer amanhã, porque é difícil também para eles, por esta mesma razão, compreenderem assuntos muito complexos e, portanto, a explicação, como eu dizia quando falava na conversa a ter com as crianças, deverá ser simples. Já nos mais velhinhos, e apesar de ainda esta parte não estar assim tão desenvolvida, temos a outra questão, que é, muitas vezes eles confundem a fantasia com a realidade, ou seja, os monstros podem efetivamente existir e, portanto, isto pode, às vezes, se nós não conseguirmos separar o conflito da própria criança ou não conseguirmos evitar comentários acerca do pai ou acerca da mãe, podemos de algum modo induzir a criança a sentir-se culpabilizada pelo divórcio e a sentir que se ela não existisse, ou se ela existisse mais tarde, ou se ela não fizesse tantas birras, ou se ela dormisse melhor, os papás não se tinham divorciado. E isto é um peso que muitos adultos carregam ainda e que nós vemos em psicoterapia de adultos e, portanto, que nenhum de nós quer que os seus filhos sinta e carregue. É importante manter alguma atenção a alguns dos sinais que podem ser sinais de que, para além do apoio dos pais e da família, a criança possa necessitar de um apoio especializado. São sinais de angústia nos mais pequeninos e prendem-se com ou alterações no padrão de sono ou alterações no seu padrão alimentar, deixar de comer, comer muito mais, deixar de dormir, estar mais apático, tudo isto podem ser sinais de que a criança está a ter alguma dificuldade em processar todo este evento que não tem que ser traumatizante se os adultos conseguirem conduzi-lo da forma mais saudável possível. No caso de ainda ficar com algumas dúvidas, nós temos consultas de SOS Pais Imperfeitos, onde podemos ajudar a antecipar e a orientar estas conversas de acordo com o desenvolvimento e com o temperamento de cada um dos bebés. Por isso, já sabe, consulte-nos. Já sabe, se gosta dos nossos conteúdos e acha que mais mamães e papás poderiam gostar, encaminhe para aqueles que acham que possam ser nossos novos subscritores. E já sabe que o YouTube acaba por dar mais relevância àqueles conteúdos que têm mais seguidores, mais likes, mais subscritores, e por isso carregue naquele sininho e assim todas as semanas consegue ouvir mais um vídeo nosso
nosso aqui no For Baby's Brain. Ouçam os vossos bebês e sejam felizes!